E olha, é uma prestação de serviços maravilhosa aqui para o nosso telespectador, como nós vamos ter agora com a pedagoga e psicopedagoga Larissa Fonseca, que vai conversar com a gente hoje sobre o tema relacionamento entre irmãos na infância. E eu sou apaixonada por esse tema porque eu acho que irmãos são maravilhosos, né? A gente consegue guardar numa caixinha as lembranças da nossa infância. Eu guardo todas as minhas, eu espero que você de casa também. Boas lembranças. As coisas que não foram tão boas a gente deixa para lá, esquece, né? Não é, doutora Larissa? Exatamente. Não é a melhor coisa para ser feita? Muito, sem dúvida. Né? Eu só me lembro das coisas boas. Deve ter acontecido alguma coisa negativa, mas nem me lembro mais. E tudo que foi de negativo também serviu para contribuir para criar esse vínculo positivo, também, né? Faz parte. É verdade. Doutora Larissa, para uma criança o convívio com seus irmãos é como se fosse assim uma escola de relacionamentos para a vida, porque é o primeiro contato que a gente tem com alguém que não é a gente mesmo, além dos nossos pais. A família é esse primeiro contato da criança com o universo social. Então, as relações que ela tem dentro da família realmente vão começar ali a definir as experiências que ela tem. E o irmão, no caso, o irmão mais velho para o bebezinho que está nascendo e para o neném que nasceu, o irmão mais velho, né, tem aquele irmão mais novo, vai trazer grandes aprendizagens para os dois. Né? Quando tem uma criança, por exemplo, uma faixa, sei lá, de 4, 5 anos, que já é maiorzinha, já está mais acostumada ao mundo girar em volta dela, e vem um bebê, os pais ficam muito preocupados, né? Porque dizem, e agora? Como é que vai ser? Porque chegou uma pessoa em casa, para o adulto uma festa maravilhosa, mas para a criança ela sente que está perdendo alguma coisa. Existe uma preocupação grande neste momento, né? Existe. Para a criança tudo depende, né? Depende das relações que ela já tem, se é uma criança que convive mais com outras crianças que sejam na escola, crianças da família, se é uma criança que vive muito ainda no universo adulto, sempre com babás ou pessoas da família, isso vai soar de um modo diferente. Pode ser uma alegria também, mas é um desconhecido. E esse desconhecido vai trazer algumas inseguranças, algumas coisas, então vai caber ao adulto ajudar esse pequeno aí a encarar de um modo mais tranquilo, porque é uma coisa nova para ele, né? Agora, por exemplo, a forma como a criança convive com os irmãos, por exemplo, mães que dizem assim, eu tenho uma mãe que eu conheci que falava assim, jamais, nunca brigue com seus irmãos. Então, se brigavam, ela fazia irem lá ficarem de bem, né? Vai lá e dá um abraço no seu irmão, vai lá e dá um abraço na sua irmã. Quer dizer, esse tipo de relacionamento é muito positivo, né? Porque você está instruindo de um jeito que essa criança vai entender que não é realmente para ficar brigado, né? Com as pessoas, com os irmãos, com as pessoas próximas. Mas poderia estar morando num outro lar. Um lar onde não houvesse esse tipo de comportamento. Quer dizer, isso pode criar uma referência negativa para o resto da vida? Olha, as experiências da infância realmente determinam o modo como você lida com as coisas, com as relações mais para frente. Se você está em um ambiente em que é permitido você ficar bravo, você brigar com seu irmão, mas fazer as pazes, você aprende que tudo bem, tem um conflito, um quer uma coisa, um quer outra coisa, mas no fim você vai ficar tudo bem, porque são irmãos, porque são pessoas que podem conviver harmoniosamente, sem dúvida, vai ajudar nas relações futuras, tanto com os irmãos como com outras pessoas. E se não tem essa referência dentro de casa, realmente vai complicar mais para frente, né? Então a responsabilidade dos pais é enorme. Também, porque são quem guia, né? Os pais vão guiar, os pais vão nortear, os pais vão instruir como lidar, ensinar as crianças como lidam nessas relações, porque a criança não nasce sabendo, não nascemos seres socializados, né? Temos que aprender a nos socializar. Isso é certo, né? Na gestação, o relacionamento parece que já começa, né? Porque então você tem que aceitar esse serzinho que está vindo aí, é uma pessoa que vai dividir com você o espaço e tudo. Então, na gestação, as coisas já começam a modificar um pouco, né? Diferente de quando só tinha uma criança em casa, agora vem um outro irmão. Esse irmão mais velho, quanto de responsabilidade os pais podem colocar, né? Normalmente é uma criança também pequena. Normalmente sim, né? E muda-se desde a estrutura da casa, tem um berço novo, às vezes a criança vai ter que começar a dividir o quarto que era só dele, ou muitas vezes, agora você é grande, então vamos comprar uma cama para você, e você vai dar o seu berço para o irmãozinho. E ainda é uma questão muito abstrata para a criança, né? Ele fala, tá bom, tem um neném na barriga da mamãe, mas não vem, o que é isso, o que tudo isso significa? Para ele. Então, cabe aos pais sempre passar para ele, envolver sim, explicar, mostrar foto de quando a mãe estava grávida dessa criança, e mostrando as etapas, e mostrando as roupas de quando ele era bebê, e envolver essa criança, mas sem aquela taxação, agora você é um menino grande, você
vai ter a responsabilidade de cuidar do seu irmão, de ensinar, como se fosse aquela questão pesada ainda, né? Então passar como, olha, vamos ter mais uma pessoa aqui, e quando você era desse tamanho você comia assim, você me ajuda a ensinar seu irmão a comer assado. Então os pais passarem de modo mais tranquilo e sempre voltando para uma coisa concreta, que é isso, as experiências desse irmão mais velho quando era bebê. Olha os seus avanços, você aprendeu a comer, você aprendeu a se vestir, quando seu irmãozinho nascer ainda vai ser um bebê que não sabe. Então, tornar esse processo um pouco mais tranquilo e sempre com informações concretas para a criança, porque a gestação é um período muito abstrato, a mãe fica mais cansada, ela não consegue fazer as coisas com a criança que ela fazia e tudo mais. Então, é importante que dentro dessas mudanças todas, passe-se muita tranquilidade para o irmão mais velho. Né? Daqui a pouco eu vou perguntar aqui para a Larissa Fonseca sobre a questão de algumas crianças que acabam regredindo no seu desenvolvimento, né, com a chegada do irmão. Eu pergunto isso para ela no nosso próximo bloco. Você continua conosco aqui na Rede Aparecida. Eles brincam, brigam, choram juntos, se divertem juntos. É muito bom ter irmãos, né? Se você tem irmãos ou irmãs, sabe do que eu estou falando. E também a gente sabe viver sem irmãos, porque os filhos únicos têm que se virar, né? Hoje nós estamos falando sobre relacionamento entre irmãos na infância. Estamos conversando com a pedagoga e psicopedagoga Larissa Fonseca. Larissa, a gente estava compartilhando aqui, porque eu sou filha mais velha, né? Tenho 2 irmãs mais novas e você é caçula. Filha mais nova. É bom ser caçula? Foi muito mimada? Foi bom. A gente ganha mais pessoas para mimar, né? Minhas irmãs mais velhas também me mimaram bastante. Mas assim, não ficavam assim meio que controlando você? Porque eu que sou mais velha, sempre fiquei meio, né, vigiando a minha irmã caçula. Fizeram isso com você um pouquinho? Mais ou menos. A melhor parte de ser irmã caçula é que os pais, eles pegam mais no pés das mais velhas. Então, na sua época, já foi tudo mais tranquilo, a adolescência, tudo é mais tranquilo. Era tudo mais fácil. Os pais são mais relaxados, então a cobrança é menor. É menor, né? Eu já não tive essa sorte. As cobranças sempre foram altas. Bom, em qualquer experiência que nós tenhamos, você de casa também, não sei quais são as suas experiências aí de infância, mas com tudo a gente cresce até com as coisas que não são tão boas, né? A gente aprende e se fortalece, né, Larissa? Sem dúvida. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente estava falando no outro bloco, que é a questão de quando a criança chega, o bebê vai chegar, e esse outra criança que é pequena ainda, não tem uma compreensão total do que está acontecendo, acaba regredindo. Então, irmãos, eu já vi situações assim em shopping, você vai, a pequenininha está tomando a mamadeira, e o grande, de 3 anos, quase 4 anos, eu também quero. Eu falei, mas o que é isso? 4 anos, né, ainda tomando mamadeira ali, como se fosse um nenenzinho? Por que acontece essa regressão? Acontece, né? Acontece de querer voltar a dormir no berço, a voltar a mamadeira, às vezes já tirou a fralda e começa a fazer xixi na calça e tudo mais. Isso é uma maneira de chamar a atenção dos pais, né? Até porque temos a tendência de olhar para o filho mais velho, agora você é grande, você não precisa de mamadeira, olha, tadinho, ele é pequenininho, ele tem que tomar mamadeira, então ele fica querendo resgatar aquele espaço que ele tinha ali, poxa vida, então eu quero ser neném, não quero ser grande para ganhar essa atenção. Por isso que tem alguns comportamentos que acabam voltando, né? Mas é uma fase passageira. E tem a ver com isso. Agora, no geral, assim, essa acolhida, ela é natural? Quer dizer, os pais precisam fazer um grande esforço para que a criança acolha esse novo irmão, essa nova irmã, ou é um procedimento natural? É recomendável que os pais ajudem nesse processo, né? É claro que com a convivência vai estreitando os vínculos dos irmãos, o irmão mais velho vai entendendo que ele continua tendo espaço no dia a dia da família, que os pais continuam amando e tudo mais, mas se os pais facilitam, né, se os pais ajudam, vai facilitar esse irmão mais velho a criar um vínculo mais rápido, a entender, a aceitar e a se restabelecer dentro dessa nova rotina familiar. Agora nós vamos falar sobre um assunto complexo, inveja e rivalidade entre irmãos. Isso acontece também, né? É normal, é anormal, faz parte mesmo do desenvolvimento das crianças? Faz parte. São palavras fortes, mas as crianças sentem as mesmas coisas que os adultos, de alegria, tristeza, frustração, né? Enfim, tudo eles sentem. Então, essa rivalidade, essa competição que tem no dia a dia, é claro que um irmão torce pelo outro, é claro que os irmãos se ajudam, mas
Mas tem aquela questão que é inata do ser humano, sim, que um dia ou outro você vai ter um ciúme aqui, um ciúme ali, vai querer competir para ganhar um espaço maior, né? Quem tem irmão vive ali naquela situação de que tenho que dividir o espaço, não tem opção de dividir o espaço. Isso é então certo. faz parte, sim, é saudável. O que não é saudável, que pode não ser saudável, é o modo como a criança vai lidar com esses sentimentos. Então, o bater, o machucar, o fazer coisas de propósito para, enfim, prejudicar o irmão, aí são questões que a gente toma um pouco mais de cuidado, que a gente dá mais atenção. Agora, no dia a dia, uma briguinha que você vê que é por conta de ciúme, alguma coisa, é comum, e é normal e é saudável, né? Agora, essas brigas entre irmãos, pode ser também um jeito de chamar a atenção? Porque já nasceram os irmãos, às vezes já tem mais de 2, 3, né? Tem famílias aí que tem 8 irmãos, né? Eu fico imaginando como é que divide o espaço, a atenção, o carinho, né, dos pais. Deve ser uma coisa dificílima, né, para os pais cumprirem essa tarefa. Mas essas brigas podem ser causadas no sentido de eu quero que você olhe mais para mim, então eu chamo a atenção de algum jeito? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos falando de relações humanas, né? Então, a tentativa da criança de qualquer forma. Eu vejo que a minha mãe dá mais atenção, ou eu sinto, às vezes não é nem que a minha mãe dá, né? Mas eu sinto que a mamãe é uma impressão que a pessoa tem. Mais atenção para ele, então eu vou ali pegar e perturbar aquele foco da atenção da minha mãe para ver se ela volta a atenção dela para mim. Sabe uma questão importante que os pais precisam ficar atentos? Toda vez que a criança está bem, está quietinha, fazendo alguma coisa, é mais difícil o pai ir falar alguma coisa para ela ou dar alguma atenção. No minuto que os irmãos brigam, no minuto que a criança chora, na hora o pai volta a atenção. Então, isso é uma coisa que é importante tomar cuidado, você está sempre dando atenção nas horas que a criança está fazendo alguma coisa que não é bacana. Então, se você der mais atenção na hora que os irmãos estão brincando juntos, na hora que o mais velho fez alguma coisa bacana para o mais novo, do que na hora que eles estiverem brincando, é um modo interessante de se incentivar essa boa relação entre os irmãos e coibir alguma... Eu observo muito os bebês, eu gosto de observar os bebês e em muitas oportunidades eu vejo que os bebês choram. É um choro assim meio de manha mesmo, né? Que não tá doendo nada, você vê que não tá doendo nada. E é um choro mesmo de chamar a atenção, de que ele quer alguma coisa, ele deseja alguma coisa. Eu tô aqui, né? E alguém diz para ele que não pode. Então ele fica com aquela mãe ali, né? E é tipo como eu falei, ele tá chamando a atenção dos pais porque alguma coisa que ele queria e não foi oferecida. Mas eu achei boa essa atitude, quer dizer, porque nós pais não prestamos mais atenção nos momentos positivos e damos mais atenção ainda nesse momento. Porque a gente pensa assim, tão bem, tão tranquilos, tão brincando, então deixa ela quietinha. É isso que os pais pensam. Eu estava com uma amiga e ela com os 2 filhos, o menino de 5 e a menina de 1 ano. E nós conversando, e toda hora eu olhava pro mais velho, ele estava fazendo um quebra-cabeça, e eu falava para ele, que bacana, você consegue e tudo mais. As únicas vezes que ela se dirigia às crianças era quando eles brigavam, quando a menininha pegava uma peça do quebra-cabeça dele e dava esse conflito. Eu falei, mas assim também, né? Assim não você dá. acaba dando uma atenção nas horas que não precisariam. Então, o relacionamento se torna mais conflitivo quando são só irmãos, homens ou só mulheres? Tem essa diferença? Não é determinante. Não é determinante. Depende, né? São pessoas, como nós, somos crianças e cada um tem sua personalidade, então independe. Vai mais da dinâmica familiar, vai mais do vínculo que tem, né? Das oportunidades de relacionamento que se criaram entre os irmãos. Agora, existe uma imagem idealizada que a gente tem de que irmãos devem se dar bem sempre. E como adultos, né, a gente já percebeu que nem sempre os adultos se dão bem, porque faltam afinidades às vezes, né? Não é que a gente não goste da pessoa, é que às vezes não tem muito o que falar, não são pessoas que, né, acabam tendo um entrosamento. Isso acontece também no mundo infantil? Acontece. Com os amigos da escola, com os irmãos em casa. Não é uma obrigatoriedade você ter um bom relacionamento com o seu irmão. Ter uma boa convivência, sim. Afinal de contas, devemos ter uma boa convivência com todos. Mas são pessoas diferentes, né? Com personalidades diferentes. Então, não significa que ame mais ou ame menos. Tem mais vínculo, tem menos vínculo, tem mais identificação, tem menos identificação. É comum e deve ser... E a gente tem que entender, formal. a gente entende isso, né? Sem A afinidade dúvida. desaparece e não é pela nossa vontade, né? Não, simplesmente são faz as parte relações humanas, das né? características de cada um. Filhos únicos, como é que a gente resolve o problema, então? Porque irmãos são importantes, né, para o nosso desenvolvimento. São. A criança, ela tem as necessidades de conviver com outros serizinhos, né? Que tenham os mesmos desejos, as mesmas vontades, que estejam ali na mesma faixa etária, enfim. Então, quem não tem um irmão,
Pode suprir isso com o primo, com o vizinho, com os colegas da escola, né? O conviver com crianças da própria faixa etária ou com crianças que sejam um pouco mais velhas, um pouco mais novas, vai também proporcionando essas oportunidades de relacionamento, dos conflitos na infância, Tá certo. que também vai ser saudável. Também vão crescer saudáveis do mesmo jeito, viu? Não precisa ficar preocupada nem preocupado papai, mamãe ou os vovós, avô ou avó que estão assistindo aqui o Espaço Vida. Obrigada, viu, Larissa? Gostei Imagina, muito de te conhecer pessoalmente, que você possa retornar aqui, tá bom? Obrigada, foi um prazer. Tá, muito obrigada para você de casa também, obrigada por sua audiência.